Shalom, graça e paz a todos. Quero fazer um vídeo aqui breve, bem resumido e bem rápido, cujo tema é sobre a deidade de Jesus Cristo, que é um assunto que tem gerado muita polêmica dentro do mundo teológico e muitas pessoas têm dúvidas concernente a isso. Então vamos lá, pelas escrituras sagradas, que é o que nós devemos pautar a nossa fé, porque quando nós falamos sobre a deidade de Cristo, nós temos que abrir mão de toda filosofia, pensamento, raciocínio humano, e nós temos que crer nas Escrituras, porque ela é que traz todo o aspecto sobrenatural a respeito deste assunto. Então esqueça leis da física, termodinâmica 1, termodinâmica 2, lei da causa e do efeito, lei da biogênese, qualquer lei da física, esqueça tudo isso, qualquer filosofia ou linha de pensamento humano, qualquer lei da física. Vamos à Escritura e vamos pautar toda a nossa fé naquilo que está realmente escrito. João 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o verbo estava com e era Deus. Bom, se ele estava com e era isto aí foge de qualquer princípio de leis terrenas, leis científicas, mas está escrito: o verbo era Deus, e Deus com D minúsculo. Então, qualquer outros atributos de divindade nós observamos em Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8, que fala a respeito do Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era e que há de vir. O que há de vir é o Todo-Poderoso. Então, estes dois versículos de Apocalipse capítulo 1 estão entrelaçados, interligados um ao outro. Então não há como negar que a parousia, aquele que há de vir pessoalmente, aquele a quem todo olho verá, até aquele a quem transpassaram, para se cumprir Zacarias capítulo 13, versículo 6, Zacarias capítulo 12, verso 10 a 12, quando ali houver um derramamento do Espírito de graça e de súplica, onde a Escritura diz que olharão para mim a quem transpassaram, chorarão e se lamentarão como se chora a dor da morte de um primogênito. Então, observando isso, nós sabemos que é Jesus quem volta. Então ali você vê que Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8 são dois textos, dois versículos que estão entrelaçados. Então provando que Jesus é realmente o Deus Todo-Poderoso. Então quando nós observamos também qualquer título ou qualquer palavra relacionada a título de divindade, que se aplica a Deus, o Pai, no Antigo Testamento, tudo isso é outorgado a Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, Isaías 44, 6, está escrito que ele é o primeiro e último, então está falando que fora dele não há outro Deus. Então esta designação de primeiro e último está relacionada a quê? A que não há outro Deus. Então é algo que se compatibiliza com a divindade. E quando nós lemos Apocalipse 1,17, quando Jesus aparece a João na ilha de Pátmos, ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Em Isaías 42:8, quando Deus diz que a glória dele não reparte com ninguém, e nem as imagens de escultura, e não dá a outrem, esta glória aos quais ele se refere, pertencia a Jesus. Quando ele ora em João 17, versículo 5, ele diz: Pai, dá-me a glória que eu tinha junto de ti, antes mesmo que houvesse mundo. Então Jesus é a glória, Jesus é a sabedoria e o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 24. Então, estes textos que quero deixar aqui para você analisar, provam cabalmente que as Escrituras apoiam, elas embasam o conceito de que Jesus é Deus, e não é apenas um mero conceito. Isto é a teologia embasada nas Escrituras, que é irrevogável, que é irrefutável e que é realmente a base da nossa fé, porque não há nenhum outro fundamento que possa ser posto além dele, Jesus. 1 Coríntios 13, versículo 11, e só em Jesus existe salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Então não há como você ser salvo sem Jesus, porque nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. Então estes textos que acabei de citar para você provam cabalmente, como muitos outros das Escrituras, que Jesus é o grande Deus, que ele é o Salvador, que ele é Senhor, que ele é libertador, conforme diz João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará.
Ele é a verdade. E verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é Jesus que é o centro do cristianismo. Sem Jesus não existe cristianismo, sem Jesus não existe salvação, sem Jesus não existe céu, sem Jesus não existe santidade, sem Jesus não existe absolutamente nada. E você precisa de Jesus, porque ele disse, eu sou a videira e vós sois o ramo, e sem mim nada podereis fazer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.